Bom dia a todos uma vez mais. Vamos estudar aqui a respeito de outras hipóteses de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, e eu me refiro aos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, todos do artigo 107 do Código Penal. Vamos tratar no inciso 4º da prescrição, decadência ou perempção. Vamos falar da renúncia do direito de queixa ou do perdão aceito pelo ofendido nos crimes de ação penal privada, o inciso 5º. Vamos tratar ainda do inciso 6º pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, e inciso 9º pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Tudo isso é indispensável porque, ao falarmos do perdão judicial, ao falarmos do perdão do ofendido, temos institutos diferentes em se tratando de matéria de prescrição. Retratação também não se confunde com o perdão. E ainda, se não bastasse, a prescrição, decadência e perempção também são institutos autônomos e diferentes. Embora a prescrição, decadência ou perempção sejam institutos previstos no inciso 4º do artigo 107, cada qual destes institutos tem a sua autonomia e as suas peculiaridades. De primeiro plano, em um primeiro momento, afirmamos que a prescrição, a decadência e perempção são causas extintivas da punibilidade. E a prescrição, em um primeiro plano, significa a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do Estado ao longo do tempo. A prescrição guarda fundamento direto com o princípio da duração razoável do processo, sob o fundamento de que não são admitidos processos infindáveis ou ad perpétuum, processos que perdurem, perpetuamente. Logo, os processos devem ter um trâmite e um andamento num prazo razoável. Ainda ganha expressão o princípio da humanidade das penas, no sentido de que até mesmo os processos infindáveis não podem implicar em uma sanção penal em razão da sua duração perpétua, da sua duração arbitrária. Logo, a prescrição é a regra à luz do Estado democrático de direito, e a imprescritibilidade é a exceção. Lembram-se que são crimes imprescritíveis, e isso é de suma importância, a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado de Direito, e o crime de discriminação, vulgarmente chamado de racismo, com previsão na Lei 7.716 de 89. E há discussões, até mesmo, se o crime de injúria racial, em que pese ser um crime contra a honra, seria alcançado pela imprescritibilidade do crime de discriminação, já que o STF recentemente equiparou a conduta de racismo, até mesmo nela inserindo a injúria racial, ou seja, o STF, ele ampliou o espectro daquilo que considera como racismo, ali inserindo e reconhecendo a injúria racial. Então, há discussões, mas a regra é a de que prevalece a prescritibilidade e, excepcionalmente, a imprescritibilidade, repito, dos seguintes crimes: do crime de discriminação e da ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Portanto, a regra é a prescritibilidade
por um tom humanístico, por força do princípio da duração razoável do processo e, acima de tudo, do princípio da humanidade das penas. O processo, ele deve ser desenvolvido e a ação penal deve ter o seu regular deslinde por um prazo fixado em lei, um prazo in albis, assim denominamos. Portanto, a prescrição possui as seguintes características: pode atingir toda e qualquer espécie de crime, independentemente da natureza da ação penal. Se o crime se procede mediante ação penal pública incondicionada, se procede mediante ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, se trata-se de um crime de ação penal privada, e nós temos diversas modalidades de ação penal privada, a ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, a ação penal privada personalíssima, ou até mesmo a ação penal privada subsidiária da pública, repito, independentemente da natureza da ação penal, pode a prescrição atingir toda e qualquer espécie de crime. E aqui eu destaco, embora teremos um encontro próprio acerca da prescrição, a prescrição ocorre não em relação ao crime em si, ou seja, é errôneo falarmos o crime prescreveu. O que se prescreve é a pretensão. A pretensão seja punitiva, seja executória. A pretensão punitiva diz respeito ao regular direito de punir do Estado, desde que o faça dentro do tempo previsto em lei, será, portanto, legítima. Caso contrário, quedando-se inerte o Estado, principalmente tendo em vista as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, ocorrerá a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, haverá a perda do direito de punir estatal, sendo que o acusado não pode sofrer prejuízos em razão da inércia estatal. Da mesma sorte, quando falamos acerca da pretensão executória, o Estado, ele tem um determinado período para velar e possibilitar a execução penal do condenado. Caso não o faça, logo haverá a perda da pretensão executória. Logo nós nos referimos a esse momento que é o momento após a preclusão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, a prescrição, ela é prevista até mesmo no artigo 5º da Constituição e pode ser reputada, considerada um direito fundamental do cidadão, evitando arbitrariedades. Tanto assim que, tecnicamente, pode ser reconhecida a qualquer tempo, ou seja, antes e durante o curso da ação penal, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, posto que consiste em matéria de ordem pública. Notem que a prescrição, tecnicamente, quando nós a invocamos, se houver o pedido das partes interessadas, notadamente do acusado, ou até mesmo o Ministério Público deve fazê-lo, porque atuará como fiscal da lei, a prescrição ela deve ser mencionada ou invocada em uma simples petição, se for no curso do processo. De todo caso, há peças processuais específicas, a exemplo da resposta à acusação, de memoriais, enfim, ou até mesmo em sede de HC, que não é recurso, mas uma ação constitucional autônoma de impugnação, que demandam que seja alegada a prescrição em sede de preliminares. Nós temos a arguição das preliminares. Por que a arguição das preliminares? Porque o juiz,
analisa de plano, logo num primeiro momento, naquela manifestação processual, a ocorrência ou não da prescrição, sem a necessidade de adentrar no mérito, em questões outras vinculadas a indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da infração penal. Portanto, a prescrição é matéria de ordem pública. E, em sendo matéria de ordem pública, permite que seja reconhecida de ofício, ex ofício pelo juiz, ou até mesmo mediante requerimento da parte interessada. Implica a prescrição na perda imediata do direito de punir. Difere-se em relação à decadência. Na decadência, nós temos uma outra nuance, nós temos outras características em que o titular da ação penal pública condicionada à representação, ou até mesmo da ação penal privada, abre mão de exercer ou de propor a competente denúncia com a representação, não representa, isso inviabiliza a denúncia por parte do Ministério Público, ou até mesmo abre mão de ajuizar a competente queixa-crime. Logo, lá há uma perda imediata do direito de ação, há uma perda imediata do exercício do direito de ação e que atinge, via de consequência, o direito de punir estatal. Porque se inviabilizado o exercício do direito de ação, a forciori, com mais razão, também inviabilizará a pretensão punitiva do Estado. Notem que aquele espectro é diferente do que nós falamos quando nos referimos à prescrição. Na prescrição, há uma ação penal, há o seu deslinde, mas sem contar com a pontualidade e sem contar com a atuação do Estado da forma como prevista em lei, principalmente de forma tempestiva, dentro do prazo em audes. Portanto, nós temos um outro conceito que é o de decadência. Lembrando, analisamos de um lado a prescrição e de outro nós temos a decadência. Lembrando que a decadência significa a perda do direito de ação pelo fato de seu titular não tê-lo exercido dentro do prazo legal. E, a rigor, apresenta as seguintes características. Pode ocorrer somente nos crimes de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal. Ocorre antes do início da ação penal, porque o legitimado não chega sequer a propor a queixa-crime em sede de ação penal privada, tampouco oferta a representação em se tratando de ação penal pública condicionada dentro do prazo previsto em lei. Há, portanto, como já havíamos salientado, que ocorre uma perda imediata do direito de ação e, via de consequência, uma perda no direito de punir, se esvaece o direito de punir a pretensão punitiva estatal. Esses são os fundamentos, por exemplo, de Fernando da Costa Tourinho Filho, José Frederico Marques, de grandes expoentes na área do processo penal brasileiro, sem contar até mesmo os entendimentos de recentes doutrinadores. De todo caso, vamos avançar e vamos tratar da perempção. A perempção que é inerente aos crimes de ação penal privada. Ou seja, significa um comportamento contraditório do titular da ação penal privada, inclusive no curso da ação penal privada, que leva a crer eventual desinteresse por parte desse titular de prosseguir com a demanda. Portanto,
é a inércia do querelante no curso da ação penal privada, impedindo de prosseguir com a demanda. Notem que, quando falamos de perempção, tal somente é cabível nos crimes de ação penal privada exclusiva, porque em se tratando de ação penal pública subsidiária, aliás, até mesmo de ação penal privada subsidiária da pública, melhor dizendo, o Ministério Público ele pode retomar a qualquer tempo o curso regular da ação penal privada, inclusive aditando-a. Por tal motivo que ele atua como interveniente adesivo obrigatório. E essa contrariedade ou incompatibilidade em termos de comportamento, no sentido de querer ou não seguir com a demanda, não se aplica no caso do MP. Não se aplica, portanto, em se tratando de ação penal privada subsidiária da pública. Importante que se diga que as hipóteses de perempção são previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. Haverá a perempção, ou seja, considerar-se-á perempta a ação penal, quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando falecendo o agente, falecendo o querelante, o autor da ação penal privada, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36 do Código de Processo Penal. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E 4, não menos importante, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor, inviabilizando o prosseguimento da ação penal privada para casos ou nos casos em que a pessoa jurídica ela figura como querelante, né? Portanto, estudamos as diferenças principais entre prescrição, decadência e perempção. Vamos avançar e vamos falar de uma outra causa extintiva da punibilidade, que diz respeito à renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. A renúncia do direito de queixa, primeiramente, significa que o titular do bem jurídico violado abre mão, desde o início, de intentar de oferecer a ação penal privada. Essa é a lógica do artigo 104 do Código Penal, que assim dispõe. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Logo, a renúncia do direito de queixa, a renúncia da ação penal privada em relação à ação penal privada. Insta a salientar, nesse ponto, que renúncia não se confunde com a retratação. A retratação ela pode assumir dois sentidos sob a ótica do direito penal. A retratação, ora, ela se refere à retratação da representação, e aqui lembrando que a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, prevê erroneamente o termo renúncia ao direito de representação, quando em verdade é retratação da representação, ou seja, significa que a vítima ou o seu representante legal retira a representação ora formulada, não mais desejando, não mais manifestando o interesse de que
o acusado seja processado e julgado e, ao final, condenado. Inviabiliza-se, portanto, a propositura da ação penal pública, condicionada à representação, no caso, a denúncia, pelo Ministério Público. A retratação, até mesmo noutro viés, pode se referir a uma forma de o agente assumir a responsabilidade por eventuais ofensas praticadas contra a vítima, que é o que nós vamos analisar logo em seguida, no decorrer do nosso encontro de hoje. Então, renúncia não se confunde com a retratação. E a renúncia aqui, que nós estamos nos referindo, a qual nós nos referimos, significa necessariamente abrir mão, desde o começo, da ação penal privada. E eu enfatizo o seguinte, em homenagem à autonomia das instâncias, que é assim que prevalece no âmago do direito, as instâncias são autônomas e relativamente independentes. De modo que, se reconhecida a renúncia na esfera criminal, em razão da ocorrência de um crime, nada impede que a indenização pelo dano causado pelo crime seja discutido nocível. Então, o que eu quero dizer? Seguindo o Código Penal, é certo que o reconhecimento ou a ocorrência da renúncia ao direito de queixa não implica, não atinge no direito de indenização pelo dano causado do crime nocível. Tá? Pelo dano causado pelo crime nocível. Portanto, nós temos essas questões que são de suma importância. Mas é importante salientarmos que o artigo 107, em seu inciso 5º, fala da renúncia do direito de queixa. E ainda fala de uma outra causa extintiva da punibilidade, qual seja a do perdão aceito, e enfatiza nos crimes de ação privada. O perdão do ofendido, que é esse que nós estamos nos referindo, não se confunde com o perdão judicial, sendo que este, leia-se, perdão judicial, é previsto no inciso 9º do artigo 107. O perdão do ofendido, a primeira categoria a qual eu me referi, consiste em ato bilateral entre o autor da infração penal e o autor necessariamente da queixa-crime, que é o querelante. É um ato bilateral porque não basta para a sua formalização somente o aceite do autor, mas também o aceite da vítima. É considerado até mesmo uma forma de se pensar em prol dos interesses da vítima no processo penal. O processo penal, hoje em dia, nós discutimos e muito a respeito de um processo penal da vítima, seja a vítima como aquela que presta uma contribuição causal para o delito, devendo ser analisado o seu comportamento na perspectiva do que denominamos vítima dogmática, seja sob o prisma do que nós pensamos sobre a reparação do dano e o perdão da vítima. Isso deve ser repensado cada vez mais, deve ser objeto de refinamento na doutrina contemporânea e na prática forense da mesma forma. O perdão pode ser concedido em qualquer momento da persecução criminal, até mesmo ao momento que precede a prolação da sentença condenatória ou da sentença penal, qualquer que seja a sua natureza, se condenatória ou absolutória. O perdão é uma forma de satisfazer os interesses da vítima e, ao mesmo tempo, do acusado ter declarada extinta sua punibilidade por motivos de política criminal. Porque se houve o perdão, se esvaece o direito de punir do Estado por motivos de política criminal, sendo irrelevante
o regular deslinde da ação penal, sendo irrelevante o regular andamento do processo crime. Portanto, o perdão, que é ato bilateral, o perdão do ofendido, pode ser processual ou extraprocessual. Pode ser processual ou extraprocessual. Se processual for, será caracterizado, chamado como perdão endoprocessual, dentro do processo, tecnicamente falando. Ou seja, há no processo o perdão verbalizado, formalizado expressamente entre vítima e autor. Se extraprocessual for, nós devemos analisar, via de regra, o comportamento das partes em outras instâncias jurídicas, até mesmo a composição de conflitos, ou o comportamento natural da vida cotidiana entre autor e o autor do crime e a vítima. Por quê? Vamos imaginar que um acordo na seara trabalhista ou um acordo formalizado por conta própria, fora da esfera jurídica, entre até mesmo autor do crime e vítima, há uma discussão de uma causa trabalhista que isso repercute em crime na esfera do direito penal. Vamos imaginar que um acordo, uma composição tenha sido homologada em outra instância ou por conta própria das partes. Até porque o novo Código de Processo Civil viabiliza e enaltece a composição dos conflitos por meios alternativos à jurisdição. Dependendo do caso, pode ser que não esteja mais presente o dolo. O juiz vislumbra, no caso concreto, na esfera criminal, que o acordo em decorrência daquela seara traz elementos no sentido de que não mais há o dolo ou os elementos que caracterizam os crimes, os tipos penais correspondentes, a exemplo de crimes contra a honra. Portanto, dependendo do caso, e não é sempre que assim ocorrerá, poderá o perdão ser extraprocessual, ser firmado fora do processo. Portanto, o perdão, e aqui é muito importante, ele gera certos efeitos. Efeitos estes previstos no artigo 106 do Código Penal. O artigo 106 do substantivo penal dispõe que o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, 1. Se concedido ao qualquer dos querelados, a todos aproveita. 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudicará o direito dos outros. E 3. Se o querelado recusa, não produz efeito, e aqui robustece a tese de que o perdão do ofendido é um ato bilateral, com efeitos recíprocos, com comportamentos recíprocos entre as partes. O que eu posso acrescentar em termos de prática profissional? Acrescento que o perdão do ofendido é uma tese interessante em se tratando de crimes contra a honra, em audiência preliminar e em outras audiências no curso do processo. Vamos imaginar que venha a prosperar uma queixa-crime. Logo, essa queixa-crime faz com que o autor da infração penal sinta-se cada vez mais desconfortável e, portanto, ele decida aceitar o perdão do ofendido da mesma forma que o ofendido aceita até mesmo manifestar o seu perdão. Portanto, nós temos questões, pessoal, muito importantes, mas eu ressalto, na prática, pode ser que isso seja alegado, mas, via de regra, em se tratando de audiências preliminares, dificilmente as partes entram em composição, tá? Entram numa solução amistosa desde então. Tudo isso é importante que se diga, tudo isso é importante que seja observado na prática forense, tá? Na prática forense. Eu tenho estudos próprios nessa seara e
ao falarmos, pessoal, de aspectos práticos, tá? Até mesmo publiquei humildemente a obra Imprensa, Jornalismo Digital e Direito Penal, que eu trato tudo, de tudo que nós estamos estudando até então, e de uma forma ainda mais minuciosa. Tudo isso é importante em se tratando de crimes contra a honra. Tá? Enfim, vamos falar ainda da retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. Esta hipótese, ou seja, essa causa normativa, essa causa extintiva da punibilidade, é prevista no inciso 6º. Extingue-se a punibilidade do agente pela retratação nos casos em que a lei a admite. Importante salientar aqui que a retratação, da forma como analisada, não se refere à retratação da representação de ação penal pública, mas sim à retratação do agente no sentido de desdizer-se, de mudar de parecer, assumindo a responsabilidade pela prática do crime, notadamente de um crime contra a honra, embora também seja possível a retratação em se tratando de crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Historicamente, a retratação, ela sempre esteve vinculada ao perdão. E ao longo do desenvolvimento do processo penal, ambos os conceitos foram separados, cada qual passou a ter autonomia, e a retratação, que vem do latim retratatio, que significa, como já disse, desdizer-se, mudar de parecer, significa que, à luz das legislações mais antigas, tinha um sentido de perdão, de deprecácio ou de venia postulante, ou reconhecimento da honra do ofendido, de honoris declaratio. Porém, repito, a retratação ela passou a ter matizes próprias, uma roupagem própria. E aqui eu me refiro, analisando, até mesmo por meio desse esforço histórico, dessa evolução histórica do Instituto, a Darcy de Arruda Miranda, em sua obra Comentários à Lei de Imprensa. Para que vocês tenham ideia, é uma das principais obras que trata dos crimes de imprensa, publicada em 1969, nos seus mais diversos volumes. De todo caso, em termos históricos, no nosso país, a retratação ela foi prevista no artigo 22 do Decreto 24.776 de 34. Da mesma sorte, foi prevista no Código Penal de 40, no substantivo penal de 40, em seu artigo 143. E nós vamos lê-lo logo mais. Esse artigo ele foi objeto de alteração recente pela Lei do Direito de Resposta, a Lei 13.188 de 2015. O artigo 143, alocado na parte especial, notadamente nos crimes contra a honra, trata do direito de representação em se tratando de crimes de calúnia e difamação, mas não no de injúria. E ainda a retratação é prevista no artigo 26 da extinta Lei de Imprensa, a Lei 5.250 de 67. A Lei de Imprensa que foi revogada porque foi declarada a sua inconstitucionalidade, já que é incompatível com os alicerces democráticos do Estado brasileiro, principalmente incompatível com a Constituição brasileira de 1988. Nós tínhamos uma lei de imprensa que previa uma responsabilidade por cascatas, e eu trago isso também na minha obra. Essa responsabilidade teve surgimento até mesmo na França, per cascades, que lá eles chamavam, principalmente para se punir o testa de ferro, dizia a lei de imprensa. Né? Eu posso até mesmo compartilhar
da previsão com vocês. Vamos até mesmo compartilhar da previsão com vocês para que possam acompanhar as nuances da lei de imprensa, que é revogada, está revogada. Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 67. Notem o contexto de exceção do passado ditatorial, por isso que esta lei é encarada mais como uma forma de cerceamento da liberdade de manifestação do pensamento e da informação, principalmente da liberdade de imprensa, que propriamente uma ampla garantia a tais liberdades públicas. E eu enfatizo aqui os crimes que eram previstos na lei de imprensa, principalmente a partir dos artigos 13 e seguintes, constituem crimes na exploração e utilização dos meios de informação e divulgação, os previstos nos artigos seguintes: publicar ou divulgar segredo de Estado, notícia ou informação sigilosa. Artigo 16, publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros, truncados ou deturpados que provoquem a perturbação da ordem pública ou alarma social, desconfiança no sistema bancário. Enfim, nós tínhamos aqui várias questões, tínhamos também até uma forma de exclusão da ilicitude. No artigo 27, não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. E ainda tínhamos aqui o direito de resposta, para que vocês tenham ideia. Além da responsabilidade por cascata, será responsabilizado, em primeiro lugar, o diretor ou o editor da matéria, se não identificado, por exemplo, o jornalista. Até que ponto isso é velar ao máximo pela responsabilidade subjetiva? Eu trago aqui as críticas de Darcy Miranda, que foi um dos grandes expoentes no estudo dos crimes praticados no contexto da imprensa. Se a lei de imprensa ela foi revogada, notem que nós temos um capítulo próprio, que é o do direito de resposta. Com a revogação da lei de imprensa, declarada a sua inconstitucionalidade, o direito de resposta, ele deixou de ter uma roupagem e deixou de ter um procedimento. E o STF, após declarar a inconstitucionalidade dessa lei de regência, foi instado a se manifestar acerca do direito de resposta. Será, em outras palavras, que os casos lá chegavam no STF? Será que ainda há um procedimento específico e o reconhecimento próprio do direito de resposta à luz do ordenamento brasileiro? Ou será que há uma insuficiência nesse viés? O STF, como uma forma de afastar eventual insuficiência, passou a reconhecer em sua jurisprudência que, no que toca ao direito de resposta, ainda prosperaria a previsão própria da lei de imprensa. Mas notem, é algo incongruente com uma máxima vênia, com todo respeito. Por quê? Porque, não havia uma lei específica de direito de resposta mais no nosso país que regulamentasse o próprio direito de resposta em conformidade com os princípios constitucionais. À medida que você reconhece que o direito de resposta, incluído na lei de imprensa, ele é aplicável, mas você reconhece que a lei de imprensa que prevê o direito de resposta é incompatível com a Constituição, logo chegamos à conclusão que o direito de resposta contido na lei de imprensa, que é incompatível com os alicerces constitucionais, também leva a crer que o próprio direito de resposta previsto nesta lei será incompatível com os alicerces constitucionais. Portanto, tornou-se indispensável a edição de uma nova lei que versasse sobre o direito de resposta no nosso país e que seguisse os fundamentos constitucionais. Não à toa foi editada a Lei 13.188 de 2015. E aqui eu faço um adendo
o direito de resposta não se confunde com o direito de retratação que nós estamos a estudar. Retratar significa assumir a responsabilidade pelo fato delituoso praticado. Já o direito de resposta significa alguém ter concedido o direito para que outrem, aquele que ofendeu, ou proferiu palavras que venham a denegrir a sua imagem, necessariamente, vamos supor, ele nem sequer assuma a culpa, aquele que é o autor, ele proferiu palavras que denigrem a imagem da vítima, e a vítima, por sua vez, tem o direito de responder aquelas afirmações. Tá? Isso é muito comum em eleições. Não à toa que nós temos a lei das eleições, a lei 9.504, que regulamenta um direito de resposta próprio para as eleições. Agora, para os fatos em geral, há a lei 13.188 de 2015, certo? É indispensável que vocês saibam de tudo isso. É indispensável que vocês saibam de tudo isso. Vamos voltar, portanto, à nossa apresentação. E como eu estava dizendo, a lei de imprensa ela não mais subsiste no nosso país. Ela foi declarada inconstitucional. A lei de imprensa foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E para que vocês saibam, eu me refiro à arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130 do Distrito Federal, tá? E se formos avaliar até mesmo uma missão democrática em prol da dignidade da pessoa humana e da liberdade de expressão, o Supremo julgou incompatível a lei de imprensa com a Constituição Federal, e à época chegamos a contar com os eminentes ministros Eros Grau, Menezes Direito, Carmen Lúcia, Lewandowski, César Peluso e Celso de Mello, além do relator ministro Carlos Aires Brito, que se pronunciaram pela parcial procedência da ação, e o ministro Marco Aurélio pela improcedência plena da ação. E o que foi destacado até mesmo foi o seguinte, principalmente o seguinte, nessa questão, a própria lei de imprensa, ela não é mais compatível com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, tais como apregoadas pela Constituição. E, portanto, o período em que é editada a lei de imprensa, qual seja a Lei 5.250 de 67, se restringiu a um momento de exceção da história do nosso país, sendo que a Constituição de 88 inaugurou um novo marco da democracia. É uma Constituição cidadã. Tá? E, portanto, a lei de imprensa foi purificada pelo crivo equidistante do próprio judiciário, que não aplica os dispositivos que se contrapõem à Constituição Federal. Logo, a lei de imprensa ela não mais prevalece no nosso país, e discute se há um ranço ou não, ou até mesmo uma omissão ou não na regulamentação da atividade de imprensa. Mas sempre temos que ter em mente que a regra é a liberdade de imprensa, porque ela ocupa uma preferred position, ou até mesmo ela é uma cluster right, um direito de preferência, e é um direito fundamental, embora não exista direito fundamental absoluto, mas é um direito fundamental que ocupa a posição de preferência no regime democrático, assim reconhecido também nos Estados Unidos, nos mais diversos países, porque viabiliza a informação, viabiliza a veracidade das informações, se praticada, atendendo à função social da própria liberdade de expressão, do pensamento e também da imprensa, e ainda viabiliza o desenvolvimento da personalidade humana, no direito de que todos
fazem jus ao conhecimento da verdade dos acontecimentos históricos. Enfim, posto isto, portanto, falamos da retratação e vamos ainda voltar nesse tema. A retratação, portanto, é o reconhecimento do erro sobre a afirmação ofensiva ou distorcida feita pelo autor contra a vítima do crime contra a honra. Não se aplica somente a crimes contra a honra, como também ao crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Posto isto, eu destaco o artigo 143, que prevê expressamente a possibilidade de retratação. Vamos analisar, doravante, o artigo 143 do Código Penal. Vamos analisar, doravante, o artigo 143 do Código Penal. Aqui eu destaco artigo 143, que trata especialmente da retratação. Nos seguintes termos: o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, ficará isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Portanto, o que eu destaco, tanto no caso do caput, quanto no caso do parágrafo único. No caput, eu destaco, antes da sentença, que é possível a retratação por parte do querelado. A retratação ela deve ser cabal e, obviamente, na prática, o que acontece? A retratação ela é muito requerida, ela é requerida constantemente e comumente pelas vítimas, pessoal. Porque o mais importante não é a pena na esfera criminal para crimes contra a honra, mas uma reparação à honra da vítima, no sentido de que ela tem um papel ou um escrito, ou que informações de retratação, na forma da retratação, sejam divulgadas publicamente, para que ela comprove que tudo aquilo que foi dito contra ela não é verdade, e que inclusive foi confirmado pelo autor do crime. Quais crimes, nesse caso do artigo 143? De calúnia ou difamação. Vocês vão perguntar, mas e para injúria? Pessoal, a injúria pressupõe uma ofensa à honra subjetiva da vítima. Tudo aquilo que ela acha de si acerca dos seus atributos físicos e morais. E aqui eu cito a melhor doutrina. Portanto, ao falarmos necessariamente dos seus atributos físicos e morais, tá? É indispensável que vocês saibam que na injúria, a ofensa atingindo a honra subjetiva já é suficiente, independentemente das palavras ditas, para denegrir a imagem, para denegrir a reputação da vítima, aquilo que ela acha de si. Como que ela poderia pedir a retratação do autor? É uma lógica. Há entendimentos no sentido de que a retratação também estender-se-ia a crimes de injúria, tá? Ao próprio crime de injúria. De todo caso, é certo que a retratação por disposição expressa no artigo 143 é cabível nos crimes de calúnia e de difamação envolvendo a honra objetiva. Tudo aquilo que os outros acham, ou terceiros entendem, ou têm conhecimento acerca da vítima. Tá? Tem conhecimento acerca da vítima. Pessoal, assim, questões indispensáveis que vocês vão estudar, ou o momento mais apropriado para o estudo, é na parte especial. Tá? É na parte especial. Vocês estão vendo que nós temos os crimes em espécie na parte especial, notadamente os crimes contra a honra, e ao mesmo tempo mecanismos ou, vamos dizer assim, instrumentos para o autor, para a vítima, no que diz respeito
a reparação. Tá? A reparação. De todo caso, o que eu destaco ainda, diz respeito exatamente a essa questão do parágrafo único, que foi alterado pela Lei 13.188 de 2015. Já fiz menção a essa lei, um novo marco do direito de resposta no Brasil. Tá? E que, portanto, a Lei 13.188, em que pese, a despeito de tratar do direito de resposta, o legislador se preocupou também com outras questões que o direito de resposta pode gerar ou alcançar em se tratando do Código Penal, notadamente no que toca à retratação. O fato de eu exercer o direito de resposta impede que a própria pessoa se retrate? O fato de a pessoa exercer o direito de resposta impede que ela também ofereça a retratação? Não. Tá? Então, tudo isso é importante porque nós temos que verificar a autonomia de cada qual dos seus institutos e os seus regulares efeitos. A quem possa interessar, nós contamos com uma obra própria, pessoal, um clássico, até mesmo de um desembargador, creio eu, aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de crimes contra a honra, que é Adalberto José de Camargo Aranha. Não adianta falarmos de preceitos básicos do Código Penal, lendo as leis, ou reproduzindo de uma forma pueril aquilo que é dito pelos autores. É indispensável, acima de tudo, que a gente faça remissão à melhor doutrina, principalmente refinando as reflexões. Aqui eu cito José Henrique Pierangi, que ele fala até mesmo da honra. A honra é um valor que a própria pessoa se atribui, ou que ele é atribuído por outra, e por tais razões deve ser examinada sob dúplice aspecto, subjetivo e objetivo. E ainda ele complementa Adalberto José Aranha, até mesmo falando dessa questão da honra objetiva e subjetiva, já que nós estamos falando da retratação, somente cabível para crimes de calúnia e difamação. Adalberto José Aranha diz: num primeiro exame, sob dois ângulos, a honra pode ser apreciada: o subjetivo e o objetivo. A honra, sob o ponto de vista subjetivo, honra interna, é traduzida como sentimento da própria honorabilidade pessoal. A dignidade pessoal, o decoro, o sentimento que todos nós temos e pelo qual eximos respeito à nossa reputação pessoal. Sob o prisma objetivo, honra externa, é a nossa reputação traduzida como a face exterior da honra de alguém, o respeito que deve merecer daqueles que o cercam, a boa fama, a estima pessoal, enfim, a maneira pela qual é reconhecido na sociedade. São questões de suma importância para que vocês entendam e, portanto, nós temos que examinar isso de uma forma muito cuidadosa, Tá? E se formos falar até mesmo do artigo 143, que é esse que nós estamos examinando, tá? Deixe-me só voltar aqui à nossa aula, que eu estava com outro quadro aberto da lei. O artigo 143, ele caminha nesse sentido, e o parágrafo único, ele trata, inclusive, sobre a retratação a ser exercida da mesma forma, né, que a ofensa. Ou seja, o que dispõe, por exemplo, o artigo 143, parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia, a difamação, utilizando-se de meio de comunicação, então aqui nós temos um meio específico que se dá em meios de comunicação, a retratação far-se-á, se assim desejar, ofendido pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Em se tratando de coautoria, de concurso de pessoas, a retratação, em regra, ela é incomunicável de um coautor a outro. Porém, ela será
comunicável, excepcionalmente, se um dos agentes se retratar. E daí, necessariamente, o agente ele deve se retratar no caso de falso testemunho. Então, envolvendo testemunhas, enfim, em que uma delas se retrata, poderá a retratação se estender a outra testemunha e assim sucessivamente. Notem, portanto, um ponto importante, tá? E já caminhando para o final do nosso encontro, isso é importante que se diga. Ao longo do estudo da parte especial que está a por vir, todos os colegas irão ouvir dizer sobre a exceção da verdade. Afinal de contas, o que é exceção da verdade? E a quais crimes que ela se aplica? A exceção da verdade, ela não se estende à injúria. Ela se circunscreve, ela se restringe à calúnia e à difamação. A calúnia é a exceção da verdade para a calúnia nos termos do artigo 138, parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade. Notem, a prova da verdade. Salvo 1, se constituindo o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 131. E 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. E nos termos do artigo 139, parágrafo único, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido, nesses casos, for funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. O que significa, portanto, a exceção da verdade? Significa, até mesmo, como vocês podem acompanhar, e vem do latim fides veri, ou exceptio veritatis, significa que o agente, ele fala, olha, vocês viram ciclano A? O A, ele é estelionatário. Imaginem vocês, o agente, né, ele imputa um crime imputa um crime de estelionato, mas ele acrescenta, ele praticou um estelionato em determinada data contra a vítima tal, tomem cuidado com ele. Por sua vez, sentindo-se ofendido, tendo denegrida sua honra objetiva a título de calúnia, ingressa com uma queixa-crime contra aquele que proferiu a ofensa. E aquele que proferiu a ofensa demonstra, comprova que o que falou é verdade. Fala no seguinte sentido, olha, o que eu falei contra A é verdade, está aqui um documento, estou provando. Portanto, lá não há imputação falsa de um crime em relação a A. É uma prova da verdade, uma exceção da verdade. Portanto, guardadas as suas peculiaridades e o tipo de crime contra a honra, o item 49 da exposição de motivos da parte especial do Código Penal de 40, prevê detalhes próprios, justificativas da exceção da verdade, no seguinte sentido, a fides veri, ou exceptio veritatis, gera a exclusão dos crimes de calúnia e de difamação, salvo no último caso, quando o ofendido for agente ou depositário da autoridade pública e a ofensa se referir ao exercício de suas funções, não se tratando do presidente da República ou chefe do governo estrangeiro em visita ao país. Acrescenta a melhor doutrina, e aqui eu cito José Frederico Marques, um dos grandes expoentes e que esbanja a cultura jurídica, sempre esbanjou, ele sustenta que a exceção da verdade é o meio ou modo do réu querelado se defender nos crimes de calúnia. Obtempera esse autor, portanto,
trata-se de uma exceção, uma excepção, porquanto o réu admite a existência do fato constitutivo da imputação, mas invoca circunstância que impede tal fato de enquadrar-se em descrição legal de figura típica. Portanto, e eu trago aqui no meu próprio manual, qual a conclusão? Assim, a exceção da verdade, prova da verdade ou exceptio veritatis, em crime de calúnia consiste no fato de o réu reconhecer que atribui certo fato à vítima, embora comprove a veracidade do que a própria vítima apresenta uma situação desonrosa. Assim, nega ter imputado o crime falsamente à vítima, a ponto de não restar configurado o crime de calúnia contra ele próprio alegado. O que eu posso até mesmo trazer de fundamentos de acordo com o atual contexto que nós nos encontramos? Há autoridades ou até mesmo pessoas que deixaram cargo que estão sendo acusadas, não acusadas, né, mas investigadas sobre crime de denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa, ela se confunde com o crime de calúnia? Obviamente que não. O crime de denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Né? Nos seguintes termos, artigo 339 do Código Penal, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então, aqui o autor que dá causa à investigação policial ou ao processo crime, age dolosamente no sentido de imputar um crime a alguém que ele sabe que é inocente. É diferente do crime de calúnia, porque o crime de calúnia é um crime contra a honra, notadamente contra a honra objetiva da vítima. Nos seguintes termos, artigo 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aqui existe uma finalidade específica, que é o especial ao fim de agir, que não é somente de denegrir a honra objetiva da vítima, mas também o animus caluniante, ou seja, a intenção de caluniar, de imputar com uma finalidade específica, especial, o fato definido como crime, sendo que o agente sabe que esse fato definido como crime é falso. Portanto, nós analisamos na aula de hoje os principais institutos da extinção da punibilidade ou causas extintivas da punibilidade. Ainda resta o perdão judicial, e que eu cito aqui de uma forma muito breve, porque não temos grandes mistérios. Ele é reconhecido pela autoridade judicial e também reconhecido em alguns pontos do Código Penal e de legislações especiais. Principalmente a partir da seguinte expressão: o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Um exemplo é o crime de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, a exemplo do pai que perde o volante do seu veículo, sendo que ele trazia consigo no banco do passageiro o seu filho, e o filho morre em razão do acidente. Por força do princípio do ne ou non bis idem, ou seja, da proibição da vedação à dupla punição pelo mesmo fato, o pai ele não poderá sofrer com os ditames da sanção penal em duplicidade, seja por conta de uma investigação ou processo que ele teria que ser submetido, seja por conta dos seus sofrimentos de índole pessoal. Portanto, se processado fosse, haveria uma punição dupla pelo mesmo fato, uma dupla punição pelo mesmo fato, e isso é implicitamente vedado à luz da Constituição brasileira e expressamente vedado na perspectiva da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969. Portanto, o juiz poderá deixar de aplicar
a pena quando a consequência da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se tornaria desnecessária. Notem que em vários casos nós podemos aplicar o perdão judicial, notadamente o juiz, no crime de injúria, se houver retorção imediata, no crime de constrangimento ilegal, no caso do artigo 146, no crime de parto suposto, no artigo 242 do Código Penal, no crime de subtração de incapazes previsto no artigo 249 do Código Penal. E o que eu destaco em sede de legislação especial, nós temos duas leis indispensáveis para a compreensão hoje em dia no que diz respeito da colaboração premiada e da delação premiada. A colaboração premiada, como um dos seus benefícios, admite o perdão judicial, e eu cito aqui até mesmo o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, já finalizando o nosso encontro, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Notem que a colaboração premiada é um negócio jurídico processual, é um meio de obtenção de prova, e o juiz, em regra, que analisa, que participa do acordo, é o mesmo que vai analisar se os benefícios estão sendo atendidos, se os benefícios poderão ou não ser concedidos ao acusado, aquele que colabora, ao imputado colaborador. Portanto, notem que na colaboração premiada nós temos um procedimento mais detalhado, em que pese ainda ser objeto de críticas, porque muito tem que ser aprimorado com base no sistema acusatório. Uma dessas questões que eu trago à baila diz respeito ao juiz. Eu sou favorável que um outro juiz analise se cabível ou não um acordo, porque nós prezamos aqui pelo princípio da imparcialidade e até que ponto o atual formato de colaboração prezar-se-ia pela imparcialidade do juiz. Tá? Por isso que aqui vem à tona da importância do juiz das garantias e da teoria da dissonância cognitiva, teoria esta de origem italiana e também muito bem explorada aqui no nosso país por Aurí Lopes Júnior e Ruiz Ritter. E notem que o perdão judicial também é previsto na Lei de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Réus Colaboradores, qual seja a Lei 9.807 de 99. Em particular, no artigo 13. Aqui nós tratamos não de colaboração, mas de delação premiada. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, assim dispõe o artigo 13, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que essa colaboração tenha resultado: 1. A identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; 2. A localização da vítima com a sua integridade física preservada; e 3. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito do crime. Inclusive, há um entendimento majoritário de que essa hipótese de delação e não colaboração, ela seria mais benéfica ao acusado em relação às delações previstas em outras legislações, tal como a Lei de Drogas, tal como a Lei 8.072 de 90, e que, em se tratando de uma norma processual, porém de caráter híbrido, que possui um conceito material, tal deve retroagir para beneficiar o acusado, dependendo da situação. Se nós falarmos de conflito de leis no tempo, ou até mesmo dos institutos previstos em tais leis, de modo que daí nós não falaríamos do conflito das leis penais no tempo, mas falaríamos qual instituto é mais favorável ao acusado e que deve ser, portanto, a respectiva lei
aplicada a ele. Portanto, chegamos ao final de mais um encontro. Falamos hoje a respeito das causas extintivas da punibilidade. Terminamos a análise de todas as causas extintivas da punibilidade. Agradeço a atenção de todos e até mais.